Inovação. Essa palavra, né, tá em todo lugar, a gente ouve o tempo todo. Só que no mundo dos negócios, ela virou meio que um termo genérico para tudo. Desde um ajustezinho num processo até uma tecnologia que muda o jogo completamente. E essa confusão toda, bom, ela atrapalha. Por isso, o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente botar ordem na casa. Vamos montar um kit de ferramentas, sabe? Pra gente conseguir entender e classificar qualquer tipo de inovação. Bora nessa? Então, quando a gente olha para esses três conceitos aí, descoberta, invenção, inovação, no papel parece tudo muito simples, né? Ah, descobrir é uma coisa, inventar é outra, inovar é quando vende. Fácil. Mas no dia a dia de uma empresa, a história é bem diferente. É aí que o bicho pega e tudo se mistura. É por isso que a gente precisa de um jeito mais, sei lá, mais estruturado de olhar para isso, para parar de só falar de conceito e começar a tomar decisões de verdade. Pensa só nesse dilema, que é super comum para quem é da área de tecnologia. Imagina um gestor com 4 projetos na mesa. Um é um update no sistema de gestão da empresa, o ERP. O outro é um aplicativo novo para os clientes. O terceiro é uma plataforma de inteligência artificial. E o quarto, adotar o Pix. E aí, todas parecem importantes, todas vão custar dinheiro e tempo. Mas como é que se compara uma coisa com a outra? Como se decide qual é a prioridade? Se não tiver um método, a decisão vira puro achismo. E é exatamente esse problema que a gente vai resolver hoje. Bom, para a gente conseguir resolver esse dilema, a gente vai usar um kit de ferramentas, como eu falei. Ele tem 3 lentes de análise. A gente vai começar olhando para a intensidade. Depois, a gente vai olhar para a dimensão da inovação. E, em seguida, para a interdependência. No final, a gente vai juntar tudo isso e entender por que, no fundo, saber isso é tão importante para quem trabalha com sistemas de informação. Então vamos lá, nossa primeira lente, a intensidade. A pergunta aqui é bem direta. Qual é a força do impacto dessa inovação? A gente está falando só de um ajuste, de uma pequena melhoria, ou é algo que vem para quebrar tudo, para mudar o jeito como as coisas são feitas? Entender essa intensidade, olha, é o primeiro passo para começar a organizar a casa. E para medir essa intensidade, a gente usa uma ferramenta ótima chamada Matriz InnoScience. O legal dela é que ela é super simples e direta. Pensa em 2 eixos. No eixo vertical, a gente tem a novidade da ideia. Ou seja, isso que a gente está pensando em fazer é algo que o concorrente já tem? É só um ajuste no que a gente já faz? Ou, olha só, é algo que ninguém nunca fez no mundo? E no eixo horizontal, a gente mede o resultado esperado, o impacto que isso vai ter. A mágica acontece quando a gente cruza essas duas coisas. Dá uma olhada na linha de baixo da matriz. É matador. Se a ideia é, basicamente, fazer algo que os concorrentes já fazem, não importa o resultado que isso vai dar, o nome disso é adequação. Ponto. E qual é a sacada aqui? Adequação serve para você não ficar para trás, sabe? Para igualar o jogo. Mas, nunca vai te dar uma vantagem de verdade sobre a concorrência. E olha que legal, essa matriz também resolve aquela confusão clássica entre invenção e inovação. Olha lá no canto de cima à esquerda. Invenção. O que é isso? É uma ideia super nova que ninguém nunca fez, mas que o resultado esperado ainda é baixo. Por quê? Porque o mercado ainda não disse que é ou não. Ela só vira inovação de verdade quando ela anda para a direita na matriz. Ou seja, quando o mercado abraça a ideia e ela começa a dar um resultado de verdade. É por isso que um monte de invenção genial acaba morrendo na praia. Certo. Então a gente já sabe medir a força da inovação. Agora vamos para a nossa segunda lente, a dimensão. Porque não adianta só saber o quão forte é a pancada. A gente precisa saber onde ela acontece. A inovação está no produto, está no processo interno ou está no jeito que a gente fala com o cliente. Cada lugar desses pede uma estratégia totalmente diferente. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Inovar é só criar produto novo? Essa é uma armadilha, sério. Muita, mas muita empresa mesmo. Acha que inovar é só isso, lançar o próximo produto. Só que pensar assim é ter uma visão muito pequena. E é perigoso, porque deixa passar um monte de oportunidade de ser diferente de verdade. Para abrir a cabeça, a gente usa o radar de inovação de Sawney. Ele mostra que existem pelo menos 4 grandes áreas para inovar. A gente pode inovar na oferta, que é basicamente o que a gente vende, nos clientes, ou seja, para quem a gente vende, no processo, que é como a empresa funciona por dentro, e na presença, que é como a gente chega até o cliente. E a grande sacada é que as inovações mais poderosas geralmente não mexem em uma coisa só, elas atacam várias dessas frentes ao mesmo tempo. E chegamos na nossa terceira e última lente. E essa é talvez a mais estratégica de todas, a interdependência. A pergunta é, essa inovação que a gente está pensando, ela funciona sozinha ou ela precisa que um monte de outras coisas mude junto com ela? Entender isso, gente, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso total de um projeto.
Basicamente, a gente divide as inovações em dois tipos, autônomas e sistêmicas. As autônomas, como o nome já diz, andam com as próprias pernas. Já as sistêmicas, essas são mais complicadas. Elas dependem de um monte de outras mudanças para poderem existir. Só que, e aqui está o pulo do gato, é justamente essa complexidade toda que cria uma barreira gigante para os concorrentes. Fica muito mais difícil de copiar. Quer um exemplo fácil para entender? Pensa num turbocompressor para um carro. É uma inovação autônoma. Você coloca no motor, ele ganha potência e pronto. O resto do carro não precisa mudar. Agora, pensa no carro elétrico. Ele é totalmente sistêmico. De que adianta o carro se não tiver uma rede de carregadores na cidade, se não tiver bateria nova, software, gente que saiba consertar? É um ecossistema. Dá muito mais trabalho, mas tenta copiar isso, é bem mais difícil. O exemplo clássico que todo mundo conhece é o iPhone. O iPhone não foi só um celular novo. Para ele existir, precisou de um sistema operacional novo, o iOS. Precisou da App Store para ter os aplicativos. Precisou de integração com o iTunes, de acordos com as operadoras. Foi a combinação de todas essas peças funcionando juntas que criou o valor. Não foi só o aparelho. Uma coisa simplesmente não funcionaria sem as outras. Muito bem, agora a gente tem as nossas 3 lentes, intensidade, dimensão e interdependência. Chegou a hora de juntar tudo. É agora que a gente para de falar de teoria e transforma isso numa ferramenta de gestão de verdade, para usar no dia a dia. Vamos ver como? O poder todo está em combinar as lentes. Quando a gente classifica um projeto usando os 3 eixos, o que a gente precisa fazer como gestor fica cristalino. Por exemplo, uma melhoria que acontece no processo e é autônoma vira um projeto operacional rápido. Agora, uma inovação radical que mexe no modelo de negócio e é sistêmica, essa existe uma outra pegada. Talvez uma equipe separada, com mais tempo, que possa errar mais. Lembra daquele dilema do gestor lá do começo? Com o RP, o app, a IA e o Pix? Agora ele tem um mapa. Ele consegue comparar, priorizar e decidir o que fazer com cada um deles. Beleza, tudo isso é muito legal. Mas e aí? Por que isso é tão importante, especificamente para quem é da área de sistemas de informação? O que isso muda na prática, na carreira de quem está nessa área? E aqui está o ponto central. Para quem é de SI, saber classificar a inovação define onde o seu foco, o seu esforço tem que estar. Se a gente está falando de uma inovação autônoma, o desafio é muito técnico. É construir a solução, é o código. Agora, se a inovação é sistêmica, o maior desafio talvez nem seja técnico. Pode ser garantir que ela converse com o resto da empresa, que o mercado aceite, que o negócio como um todo funcione. Isso muda tudo. Muda completamente o jogo. Essa frase aqui, olha, resume perfeitamente. Sem o jeito de classificar, sem uma taxonomia, transformação digital é só um slogan bonito, uma palavra da moda. Mas quando a gente aplica essas lentes, a gente transforma esse papo num portfólio de verdade. Em projetos que dá para gerenciar, priorizar e, o mais importante, executar de um jeito inteligente. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pensa aí agora no seu projeto, no seu trabalho ou na sua empresa. Usando essas 3 lentes que a gente viu, intensidade, dimensão e interdependência, que oportunidade de inovação que talvez estivesse aí escondida na sua frente, você consegue enxergar agora. Porque no final das contas, ter clareza é sempre o primeiro passo para fazer acontecer.